Você persegue uma garota dia e noite, se perguntando por que ela não olha para você ou por que não quer falar com você. Você abre mão de tudo por ela, seu trabalho, seu precioso tempo e até mesmo sua felicidade. Mesmo assim, ela não se importa. Finalmente, você desiste, exausto, pensando que ela não é a pessoa certa para você. Mas, meu amigo, isso não vai mais acontecer. Hoje vou te contar 5 coisas que, se você entender e colocar em prática corretamente, farão com que essa garota venha até você. Para onde quer que você vá, ela virá falar com você. Se você acha que isso é impossível, assista a este vídeo até o final. No final, você vai desejar ter visto este vídeo antes. Então, amigos, vamos começar o vídeo explosivo de hoje e entender as 5 coisas que fazem qualquer garota vir até você. Primeiro, controle seu coração. Veja bem, meu amigo, o maior erro que cometemos é nos apegarmos aos nossos corações e fixarmos nossos olhos em uma única garota. É como se toda a alegria, toda a esperança, toda a respiração dependesse dela. E a garota percebe que você ficará arrasado sem ela. Então, ela começa a te dar como garantido. Mas, meu amigo, você precisa controlar um pouco o seu coração. Não estou dizendo que você deva esquecê-la, porque eu sei que uma vez que alguém entra no seu coração, não é fácil tirá-lo de lá. Mas se você controlar o seu coração, mesmo que por alguns dias e se conter, é aí que as coisas começam a mudar. Porque quando você se controla, a garota sente pela primeira vez que pode viver sem você, que não vai mais correr atrás de você. E é aí que o seu nome começa a surgir silenciosamente na mente dela. Lentamente, ela começa a pensar em você. Ela começa a se perguntar por que você ficou tão quieto de repente, por que você perdeu a atenção e como você consegue ficar bem sem ela. É isso que começa a atraí-la para você. Uma garota só procura um homem que controla o próprio coração, não alguém que se deixa influenciar pelos desejos de outra pessoa. Segundo, mantenha a distância dela. Veja bem, quando você se aproxima demais de uma garota, ela começa a te dar como garantido. Ela acha que você sempre estará lá, sempre esperando por ela, sempre concordando com tudo que ela diz. Mas o verdadeiro valor de uma pessoa só é compreendido quando ela se afasta. Pare por um momento. Fique em silêncio por um momento. Você precisa se distanciar, não por raiva, não por vingança, mas simplesmente por você mesmo. Porque quando você está longe, um vazio cresce no coração de uma garota. Ela se pergunta, por que esse cara que sempre me paquerava está tão quieto ultimamente? Essa pergunta se repete em seu coração. Ela começará a procurar suas mensagens, ela sentirá falta da sua voz, e a ausência da sua presença a magoará. A distância, às vezes, faz o que anos de proximidade não conseguiram. Quando você se afasta, o coração de uma garota começa a se aproximar de você, porque então ela percebe que ninguém mais pode te substituir. E a garota que te dava como certo, com medo de te perder, começa a se aproximar de você. Terceiro, fortaleça sua autoestima. Veja bem, a verdade é que as garotas se sentem atraídas por caras que têm autoestima, que têm algo que os diferencia dos outros. Quando você não investe na sua autoestima, as garotas vão te considerar apenas um cara comum. Mas assim que você muda a si mesmo, muda seus hábitos e melhora sua vida, as garotas desenvolvem uma atração única por você. Cuide de si mesmo. Tenha uma boa aparência. Fale bem. Continue com seu trabalho. Sorria um pouco e fale com respeito com as pessoas. Essas pequenas coisas criam uma imagem forte de você no coração de uma garota. Ela começará a pensar que esse cara parece mais tranquilo do que antes. Ele tem um brilho diferente. E olha, as garotas são atraídas pelo brilho que vem do trabalho duro, não de agradar aos outros. Quando você aumenta sua autoestima, uma garota começará a te ver sob uma nova luz. Ela sentirá que, se o perder, poderá perder uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. Esse pensamento, lenta mas seguramente, a atrai para você. E chega um momento em que ela mesma tenta se aproximar de você. Quarto, sempre mantenha a calma perto dela. Veja bem,
Uma garota foge rapidamente de um cara que fica nervoso com tudo, se irrita facilmente ou não consegue controlar suas emoções. Mas quando você permanece calmo, sereno e imperturbável diante de tudo que ela diz, uma garota desenvolve um respeito único por você. Ser calmo não é sinal de fraqueza, mostra que você é forte por dentro. Você tem confiança em si mesmo e não se deixa abalar pelas palavras ou atitudes de ninguém. Quando ela vê que você fala com calma, mesmo perto dela, sem ciúme, sem brigas, sem inquietação, uma pergunta surge em sua mente. Como ele consegue ser tão calmo? Será que ele não precisa mais de mim? Essa pergunta desperta o coração de uma garota. Ela tentará entender sua calma, ela tentará decifrar suas emoções e esse esforço a atrairá gradualmente para você. As garotas se sentem atraídas por homens que conseguem controlar a mente, o coração e as palavras no momento certo. Quando você permanece calmo, uma garota sente que você é a melhor opção. O rapaz tem algo que me fará voltar para ela. E, meu amigo, todos se sentem atraídos por uma pessoa tranquila, seja o mundo ou a garota. Quinto, afaste-se um pouco da vida dela. Veja bem, amigo, a última e mais importante coisa é que você precisa diminuir um pouco a sua presença na vida dela. Você não precisa desaparecer completamente, nem precisa estar em todos os lugares, apenas o suficiente para que ela sinta sua falta. Porque essa é a verdade. Quando você está sempre presente, a garota não entende o seu valor. Ela pensa que você está sempre lá, sempre esperando por ela, sempre pronto para atender a todos os seus pedidos. Mas no momento em que você se afasta, fica um pouco quieto, um pouco perdido no seu próprio mundo, surge um medo no coração da garota. O medo de que ela esteja se afastando de você. E, meu amigo, esse medo a atrai para você. Ela começará a pensar em você. Ela se lembrará dos pequenos momentos que passaram juntos e não conseguirá evitar se aproximar ainda mais. Porque uma pessoa só quer o que não é fácil de conseguir. Quando você se afasta dela, a mesma garota que o ignorava começa a tentar reconquistá-lo. E chega um momento em que ela mesma começa a procurá-lo. Ela vem falar com você por conta própria e se sente atraída por você. Então, irmão, a decisão está em suas mãos. Eu lhe expliquei todas as 5 coisas claramente. Se você concordar com pelo menos uma delas, se entender ao menos um pouco, comece a implementá-la agora mesmo. Caso contrário, permaneça nesse mesmo quarto, continue sofrendo com a mesma dor e chorando por causa dessa mesma garota. Porque esta é a verdade, irmão. Se você continuar sem mudar, cometendo os mesmos erros, você será atormentado pelo resto da vida. E a mesma garota por quem você abdicou de tudo será quem mais o fará chorar. Agora você precisa escolher. Quer mudar um pouco e conquistar um lugar na vida dela? Ou continuar sofrendo? Qualquer que seja a sua escolha, ela se tornará a sua história.